Fala galera, beleza? Frivaldo Show, como prometido, tá? A gente vai começar nosso podcast aqui, Omega Cast, aqui da Clínica Ômega, certo? Vou me apresentar rapidinho, depois os meninos que estão comigo vão se apresentar também e a gente vai trocar uma ideia hoje, em geral aqui, falando um pouco sobre as abordagens da clínica, tá certo? Todo o público que veio ou vem pra clínica e como vai ser o projeto, beleza? Bora lá! Quem é você, meu pupilo? Vamos lá, né? Falar aqui um pouquinho sobre mim. Meu nome é Luiz, sou nutricionista aqui na Clínica Ômega, atendo aqui junto com o Frivaldo nesse esquema aqui realmente de parceria para poder fazer um treino e uma dieta completamente voltados e mais específicas possíveis para você que está me ouvindo agora, beleza? Aqui também temos nosso amigo Aleph Boy. Se apresente aí, meu brother. Olá pessoal, meu nome é Aleph Iago, certo? Sou psicólogo cognitivo comportamental e estou aqui para também ajudar nesse procedimento aqui, tanto com dieta, com treino, com adesão, também com alta performance, dependendo do que você precisar, a gente está aqui para fazer os atendimentos voltados à sua necessidade. Perfeito. Para terminar, Josenberg, sou médico, trabalho aqui na clínica com a parte de acompanhamento dos pacientes que já são caminhados aqui dos profissionais. Trabalho muito com a parte de emagrecimento e também parte de modulação hormonal. Massa. Irado, cara. Ótimo. Pois é, um dos motivos que eu já estou trazendo aqui, certo? Os meninos é para ficar algo bem multidisciplinar, tá? O projeto real, a gente na verdade vai trazer pacientes que tiveram resultados, tá certo? Reais, pacientes, como é que a gente pode falar? Nenhum famoso, tá certo? É gente convencional, tá? Rotina convencional, você vai pegar de um professor que se desloca de várias escolas durante o dia para, por exemplo... Um cirurgião que faz 12 horas de cirurgia sem pausa. Exatamente. Plantonistas também que tem. Então, Plantonistas, tá certo? Bombeiro. Motorista de ônibus. Então, realmente são rotinas que a gente vai entrevistar para saber como conseguiram ter essa adesão. Até porque o objetivo aqui é mostrar para vocês que, independentemente da rotina que vocês tenham, vocês de fato conseguem sim seguir um plano alimentar, seguir um plano de treino, ter todo o seu suporte, é só você se organizar. Se tem um cirurgião que consegue fazer 12 horas de cirurgia, você também consegue, cara, em relação a fazer a sua alimentação, fazer essas coisas bem direitinho. Então, bora lá trocar ideia, né? A gente tá olhando direto pra câmera aí. Cara. Galera, a gente vai conversar aqui e vocês vão aí ficando de fofoqueiro, beleza? Bora nós. Primeiramente, Bergzão, cara, tu fez um curso agora, né? Você foi pra São Paulo. Fala um pouco aí, bicho, pra gente entender, saber o que é esse curso, o que é que tem de promissor nessa parte de medicina anti-age, né? Que a galera, alguns criticam, né? Do inglês, galera, anti-age se fala como se fosse assim pra retardar o processo de envelhecimento. Então, se eu tiver errado. É o famoso chip da beleza, não é não, cara? Diga lá. Fala aí pra É um gente, nome muito pejorativo, mas vamos lá. Fui para São Paulo agora em fevereiro, foi um curso promovido pela Integrative Academy, que é uma organização de ensino. Foi ministrado pelo Dr. Tasso Carvalho, médico nutrólogo, certo? Ele é paulista? Ele é baiano, mas tem consultório na Bahia e consultório em São Paulo. Atende nas duas localidades. O foco do curso foi aprimoramento na questão dos implantes hormonais, que é conhecido vulgarmente como chip da beleza. Comercial, a galera é osso, bicho. E o mais importante assim que eu pude abstrair do curso foi justamente a questão que não é só implante hormonal, né? A gente tem implante de vários outros tipos de substâncias, NADH, melatonina, os próprios implantes hormonais, ansiolíticos, né? Ansiolítico, basicamente qualquer tipo de medicação e suplementação pode ser administrado em forma de implante. E aí a gente fica pensando, né? Qual o benefício do uso do implante, né? O benefício principal primeiro, a gente consegue administrar baixas dosagens da medicação ou do suplemento. Segundo, a praticidade, porque depois que você faz o procedimento, coloca o implante, a medicação vai ser liberada de 4 a 6 meses de forma contínua e gradual. Cara. Então, a gente não vai ter variação de pico como a gente tem com algumas medicações por via oral ou via injetável. Ou seja, não oscila, né, cara? Tipo, sempre a mesma quantidade constante todos os dias. Exatamente. Esse é um benefício de não oscilar a substância que a gente está administrando por via subcutânea, né? É um procedimento simples, é um procedimento que é feito com pequena incisão, a administração dos implantes. Cada implante ele vem estéreo, vem no nome do paciente. Ele vai ser de acordo com a queixa do paciente. A gente vai escolher qual é o implante que a gente vai colocar. E pode ser colocado em média aí de 10 até 30 implantes, pode ser colocado de um procedimento só. Massa. Berg, fala um pouquinho também sobre as dosagens que ele é liberado por dia, só para a gente também ter um norte.
Porque eu ouvi falar que basicamente era a mesma dosagem todos os dias, independentemente do chip, no caso, que você colocasse. No caso do implante. Isso, exatamente. É uma liberação que basicamente a gente vai fazer a divisão pelos meses, né? Divide basicamente por 240 a quantidade de miligrama total que tem no implante, você vai obter a quantidade diária de liberação da substância. Basicamente é esse o cálculo. A vantagem que eu consigo ver, bicho, é que, por exemplo, normalmente os implantes são o quê? A gente tinha conversado um pouco, era subcutâneo a nível, se eu não me engano, dos dedos, não era isso? Isso. Mas pode pôr em qualquer outra parte do corpo? Pode colocar em qualquer parte. Qualquer se parte a panturrilha aqui, o cara pôr na parte adutora aqui da coxa. A gente recomenda, quando vai aplicar esse implante, que seja preferencialmente parte que não tem muita flexibilidade, porque articulação. depois do procedimento a gente tem um período aí de 7 a 10 dias aí que é preferível não ser em parte muito flexível justamente pelo risco de rejeição. É muito baixo, é abaixo de 1% o risco de rejeição, mas existe esse risco. Como qualquer procedimento que é feito, tem um risco de infecção, rejeição, mas sendo feito de forma profissional a gente sabe que é quase zero o risco de rejeição. E Berg, fala um pouquinho pra gente também sobre esse chip, basicamente. Vamos lá. Ele é realmente utilizado só questão de hormônio? Dá para utilizar coisa para ansiedade? Fala um pouquinho mais a respeito sobre isso, só para gente ter uma noção. O que é que tu vê? Tipo, tu foi pro curso lá, eu creio que eles falaram também dessa parte de conteúdo, mas com certeza falaram também sobre a questão de tendência de mercado, exato, né? Sim. Exemplo rápido, pra gente pegar uma linha de raciocínio. Tu falou que é subcutâneo. A dosagem vai ser, se não me engano, bioidêntica, não é isso? Isso. Né? O medicamento em si. Então a gente já, por exemplo, paciente que tem... não é nem síndrome, tem crises muito fortes de gastrite, né? Já não vai ter aquele uso constante oral de um medicamento, né? O corpo farmacêutico, isso aí já é um benefício bem interessante. E a galera que também é muito corrida, não tem que se preocupar em estar levando aquela porrada daquelas caixinhas de medicamento, né? Eu acho que esse é o ponto principal, é você não esquecer. Cara, porque é foda, eu sempre esqueço. Então assim, eu consigo me identificar muito com isso, realmente é uma coisa muito mais prática para a pessoa. Além do benefício que você citou aí, né, que é o benefício de não esquecer, porque obviamente o implante está dentro de você, você não vai precisar lembrar de estar fazendo alguma coisa para liberar a medicação, ela é liberada de forma espontânea e contínua. Além disso, a questão da gastrite, não ter que ficar consumindo muitos comprimidos, certo? E também a questão que a gente não vai ter a variação da substância liberada, como ela vai ser liberada de forma constante, a quantidade de efeitos colaterais também é muito menor, justamente porque a gente não tem pico da liberação da substância. Agora sim, Berg, eu tenho até uma dúvida, que os meninos até falaram da questão de como é legal você não precisar ficar lembrando, ficar levando para os locais. Eu fico pensando como é a adesão para as pessoas, como você pode trazer isso para o paciente, falar, olha, eu tenho esse método que é melhor porque você vai ter menos colateral e ao mesmo tempo você não vai ter o problema de ficar esquecendo, ficar tomando a dosagem errada, principalmente quando a gente fala, por exemplo, o idoso, falar da questão dos hormonais. Para uma pessoa idosa esquecer do medicamento tomar duplicado é algo muito comum. Muito então, comum. Eu sei que é bem convidativo, mas esse método é algo que você acredita que as pessoas vão aceitar nesse sentido? Sim. Assim, no mercado de Fortaleza, que é onde eu trabalho, estou tentando... Pronto, a questão do público-alvo com relação aos implantes, ainda aqui em Fortaleza eu estou trazendo essa novidade, mas ainda vai ser muito experimental. Porque, por exemplo, em São Paulo, né? Em São Paulo o público-alvo é de 30 a 60 anos de idade. Esse é o público que procura o profissional médico para colocação do implante. Que geralmente já é um público que trabalha, é um público que tem muito questão de esquecimento. Estavelmente financeiro, né? Estável financeiramente. Até porque, assim, eu gosto de descrever para meus pacientes a questão do implante como se fosse um investimento. Por quê? Às vezes eles, quando se assustam com o valor, eles não levam em conta que eles têm que dividir por 6. Porque são 6 meses de tratamento. 6 meses no caso. Meio ano, praticamente. Então, eu posso até dizer que em algumas substâncias, alguns suplementos que são administrados via implante, sai mais barato do que por via oral. Sim. E compensa por todos aqueles benefícios que já foram citados. A questão do esquecimento, a questão da gastrite, a questão da liberação de forma gradual, contínua e sem variação. Eu estava até pensando aqui agora, me colocando no lugar dessa galera. Normalmente o pessoal que tem um poder aquisitivo alto e uma galera que, vamos supor, que viaja muito. Né? Vamos supor, o cara chegou lá, foi ser atendido, tá pensando em fazer uma modulação ou tá pensando em tomar alguma medicação, sei lá, mas para controlar hipotireoidismo ou coisa do tipo. Se o cara já tá com aquele implantado, ele pode entrar em qualquer país,
Exatamente. de boa, né? Não tem aquela dor de cabeça de eu eu quero tenho isso que falar aqui, com o vai passar- médico para exatamente. pegar a Isso é verdade, questão de receita, transporte, colocar a realmente. receita dentro da mala porque pode dar confusão, porque é substância proibida em tal país. Não, é um procedimento lá, vai ser colocado dentro de você e ninguém vai te questionar nada. Agora vem cá, Berg, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão realmente da estética ou qualidade de vida. Essa questão realmente dos chips, pelo que eu vejo como sendo realmente uma coisa mais de qualidade de vida do que propriamente uma coisa voltada 100% para a estética. Até porque a dosagem que é liberada acaba sendo muito pouco, de fato, Sim, né? sim. Basicamente é o quê? 1 miligrama a dia que tu tinha dito Isso, antes? basicamente. É porque quando a gente trabalha com chip, a gente tem que entender que o implante ele é muito pequeno. Então, obviamente, a quantidade em miligramas ou até no máximo em gramas que você consegue colocar por chip é aquela quantidade definida. Então, você vai dividir por 240 e é aquela quantidade em miligramas por dia que você vai liberar. Por isso que quando a gente faz a questão do implante, já pensando um pouco na questão estética, que, como você disse, o benefício maior é a questão da saúde. Mas quando a gente pensa em questão de estética, a gente vê paciente que coloca aí de 19 até 30 implantes por procedimento, já visando mais questão de estética aliada à qualidade de vida. Sim. É óbvio que o investimento vai ser, né? Com certeza vai mais- ser mais superior. caro. Até porque eu acho não, já está começando agora, né, esse boom. Obviamente, tudo que realmente chega no Brasil, né, obviamente vem de ideias exteriores, Sim, né, começa, querendo ou não, por São Paulo, né? sim. Digamos assim, que é bem um eixo comercial. Centro comercial do Brasil. Centro comercial. De lá, se o mercado responder bem, aí é expandido ou refletido nos demais estados. Né? Sim, Tu acha que esse boom para chegar aqui em Fortaleza, o boom que eu digo assim, realmente a galera quando vai começar a usar alguma coisa, é cultural, bicho, é impressionante. Quer ir pro mercado negro, né? Sim. Quer fazer compra pela internet ou coisa do tipo para fazer algo mais organizado. Tu acha que, pelo que tu viu lá no curso, que é um cara que já tá na Bahia, é um baiano na verdade, querendo, se não me engano, é uma cidade do interior da Bahia, Sim, né? Jequié, na Bahia. Ó, cidade já do que interior. então tu acha que a possibilidade de chegar aqui em quanto tempo, mais ou menos, pra tu assim, não, pô, tô usando chip e tal, não dá beleza, isso é comercial, isso é brega pra caramba, chip dá beleza, se os cabos for fake nem eu, pode usar 1000 chip e não vai ficar a foto, macho. Eu acho que assim, o tempo que a gente pode esperar que vai ter o boom assim do implante hormonal aqui em Fortaleza seria por volta aí de daqui a 6 meses, no máximo um ano. Justamente tem que contabilizar a questão do resultado, né? A gente vai ter a melhora da qualidade de vida, sim, dependendo do perfil do paciente, o implante que foi colocado, ele começa a perceber resultado em um mês. Desse um mês que a gente sabe como funciona um pouco o começo do mercado aqui, vocês sabem falar até melhor do que eu. Sim. Mas esse um mês que ele começa a perceber resultado, que ele vai falar para um colega, que ele vai falar para o filho, que ele vai falar para um primo, a gente sabe que leva um tempo, aí avalia se vale a pena mesmo o paciente. Pô, Ele vai vendo os questão do efeitos implante mesmo nele hormonal, Será mesmo. que vale a pena fazer? Até que chegue na, que a gente fala, boca do povo, vai demorar por volta de 6 meses. Por experiência própria, né? Por mais que tenham metodologias de venda, coisa que a gente trabalha muito aqui com a equipe, cara, o melhor, como é que eu posso falar? O melhor retorno a nível comercial é o boca a boca. É o feedback. Alguém que veio, gostou, porque é justamente isso, vai para o aniversário, vai para uma confraternização da família, aí, meu irmão, espana. Do mesmo jeito que se o profissional for bom ou for ruim, a lenhada é grande. Mas também tem a questão da aceitação social. Querendo ou não, se a gente, por exemplo, se um produto desse, ou então um marketing para isso for para uma, sei lá, um jornal nacional da vida, a aceitação vai ser bem maior. Uma coisa é sem você, por dúvidas. exemplo, chega o Berg no consultório dele fala, o cara, poxa, eu nunca ouvi falar disso em canto nenhum. Ele vai ficar aquele pé atrás. Só que, por exemplo, o Berg fala e tem, sei lá, no Jornal Nacional, alguma coisa sobre ele, pô, escutei no jornal, então realmente é uma boa. Então tem uma segurança. Não é uma questão de você se sentir seguro, incluso também um grupo. Porque você vai querer, querendo ou não, você vai pensar que é quase uma cobaia ali, quando tem ninguém parecido. É uma questão que hoje é uma linha muito tênue, né? Porque a gente vê principalmente o trabalho dos profissionais médicos que trabalham com essa linha de estética, melhora da qualidade de vida. Basicamente o que a gente vê divulgado nos grandes veículos da mídia são pacientes que tiveram resultado ruim ou até assim vieram a óbito. A gente teve recentemente o caso aí da Paulinha Abelha, né?
basicamente o que a gente vê são os resultados ruins, ou os resultados que A gente dão não chega a ver errado. o resultado positivo no caso. Porque assim, para ser bem sincero, eu antes de participar do curso, eu era um profissional médico que tinha preconceito contra os implantes hormonais. Viu? Muita gente tem relação, porque qual é o problema? Aquilo que a gente tinha conversado. A gente estava no consultório, ele veio falar, Fribas, voltei, cara, aqui do curso e tal, muita coisa, muita novidade, eu também não sabia, mas é justamente isso, é preconceito. Você tem um conceito antes da sua cabeça, um julgamento, antes de você realmente saber o que é, não é isso? Se você vai comparar, porque eles vendem como chip da beleza, na verdade não é. É algo para melhorar aquele tratamento médico, ou seja, multidisciplinar, pelo que eu vi. Jamais a gente vai comparar isso com o ciclo de um bodybuilder, pô. Não dá, cara, não Porque a dá. galera não tem como, né? Ou até mesmo, digamos assim, o que tá muito em alta, que a galera tá chamando de TRT, né? Que é tratamento de reposição de testosterona. Ainda assim, por exemplo, se tu vai jogar um anebido, né? Me corrija se eu estiver errado, é um decanoato de testosterona, não é isso? Que é 1 grama no caso. Pronto, que você aplica, se eu não me engano, a cada 60 dias. Isso. Essa média. 60, 90. 60, 90. É 1 grama de testo, velho. De uma Que é vez só. injetável intramuscular profundo, uma lenhada só. Um chip desse é o que? 1 miligrama? Que vai ser por dia. Então, realmente é pouquinho. Mas no acumulativo, creio que vai dar uma boa resposta, sim. não extremamente suprafisiológica. Tu chegou a ver lá se ficava suprafisiológico com o tempo? Tipo, o cara faz 6 meses, não acha que eu quero fazer, mas Se 6 tem uma meses eu quero saturação, fazer né? aqui 4 anos de tratamento aqui. Frila, assim, no caso, acaba tendo uma saturação com o tempo. Isso. Só que- É muito interessante essa questão, justamente, né? Que foi a minha grande dúvida quando eu participei do curso, era justamente 2 pontos. Quando se trabalhava com os implantes hormonais, se chegava ao nível laboratorial de ser suprafisiológico, se passaria dos limites que são pré-estabelecidos para a população, e a questão da supressão do eixo. Pelo que eu vi no curso e também dos pacientes, dos médicos que já trabalhavam e participaram do curso, primeiro ponto, em 90% dos casos não tem supressão do eixo, Bacana. porque, no segundo ponto, a gente não passa os níveis de detecção superiores já estabelecidos. Então, digamos assim, recebe um paciente que tem 300 de testosterona. 300 está dentro do limite de detecção? Está dentro do limite da normalidade. Tá dentro do limite da normalidade. Mas o paciente tem queixas de um paciente que tem baixo nível de testosterona. Aí você fica, porra, tá dentro do limite da normalidade? Aí o que é que a gente pode fazer? A gente pode suplementar, repor essa testosterona para ficar não no nível suprafisiológico, mas no nível que leve ao benefício da qualidade de vida do paciente. Pronto. Eixo, né? Dessa questão hormonal mesmo, basicamente seriam para pessoas que têm hipogonadismo, ou então realmente a questão de pacientes que sejam um pouco mais velhos, no caso. Isso. Agora, assim, Berg, me disse, isso também dá para ser utilizado para outros pontos, seja no caso ansiedade, depressão, que são outras coisas que estão muito presentes na nossa cultura, ainda mais agora depois que a gente passou por todo esse processo de pandemia. Eu tava até entendendo que o Luiz quis falar também, deixa eu perguntar naquela hora, mas porque, por exemplo, o cara chega, tá fazendo um tratamento para sair de crise de ansiedade, certo? Aí, sei lá, vamos supor que o cara vai tomar um alprazolam, né, da vida. Normalmente, se eu não me engano, é 0,5, Sim. 0,5 ou 5, dependendo. O chip, ele consegue suprir essa miligrama de crise ou não? Já é algo mais para controle? Eles chegaram a comentar isso lá? A questão do implante hormonal já ele chega antes desse passo o paciente que precisa de um tratamento, digamos assim, paliativo, de forma eufêmica falando. Porque a aplicação do implante vai ser naquele paciente que a gente, ao triar e ver os exames laboratoriais, a gente vê que todas aquelas queixas psicológicas, psiquiátricas dele provavelmente são de origem hormonal. Então, a indicação do implante naquele paciente não vai ser para tratar o problema psiquiátrico. A gente vai tratar o problema hormonal que tem queixas psiquiátricas. Ah, pode ser. É até um problema, esse foi até bom. É um raciocínio diferente. Isso, porque assim, querendo ou não, quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de uma hipoativação da amígdala cerebral, certo? Se a pessoa tem essa hipoativação por um problema de entendimento, que ela não consegue racionalizar por aquilo ali, se ela tomar, por exemplo, fazer um implante do chip, ou tomar um medicamento sem entender aquilo, ela vai só diminuir a intensidade da aplicação da amígdala, mas se ela tem que fazer toda a compreensão que você vai conseguir por terapia,
o córtex pré-frontal sempre está ali impondo e diminuindo as atividades da amígdala. Sim. Então, se você não tiver o conhecimento e só aplicar por aplicar o chip, você não vai ter resultado. Porque é um conjunto. Esse conjunto, quando a gente fala em questão da ansiedade, questão de DTH. É tratando de fato uma das causas, né? Isso, basicamente. porque quando a gente fala fisiológicas, pelo das menos. questões fisiológicas ligadas à questão da mente, por assim dizer, a gente fala de um trabalho conjunto. Se eu, por exemplo, diminuir a quantidade de testosterona, claro, vai ter um impacto sociocultural na pessoa também. A pessoa vai se sentir menos ativa, vai sentir menos bem-estar, vai se sentir menos sexualmente ativa. Já tende a levar para um estado mais depressivo por si só. Isso. Então, assim, a gente falou da questão dos níveis hormonais da testosterona ali. A gente sabe que tem de um nível de 200 até 800, 900 mais ou menos, né? A pessoa que está com 300 está no nível? Tá, mas a pessoa que tem 800 para 900 também está no nível, ela está melhor porque ela responde internamente melhor também. Ela tem respostas fisiológicas melhores. E os dois estão dentro do mesmo nível. Então, teoricamente, não tem nenhum problema com elas. Mas eleva o cara que está com 300 testosterona para 900. Vai ter uma resposta ali, entendeu? Não, sem dúvidas. Agora, falando nessa parte, justamente nessa parte hormonal, já que a gente já está comentando sobre isso, Berg, eu queria ver contigo. Nessa parte hormonal, tende a subir para quanto? A questão realmente do número de implantes, eu sei que tem referência, tem, no caso, variação justamente pelo número de implantes, se for 30, se for 2, se for 4, mas digamos que sejam 30, a quantidade máxima de implantes a se colocar. Quanto que subiria, só para ter um norte? A primeira vai depender da quantidade de implante de testosterona que vai colocar. E também a gente sabe que, pelo que eu vi nos pacientes que submetem ao procedimento, eles não usam só testosterona. Tem a possibilidade de usar derivados da testosterona ou do DHT, como a oxandrolona e o estanozolol. São substâncias que são liberadas pela Anvisa, são derivados da testosterona, mas que tem Sua prescrição médica. sua prescrição médica. O uso é um pouco diferente. Não é um hormônio idêntico, não é a testosterona pura. Então a gente sabe que até em questão de estudo científico não é tão bem abordado como a reposição da testosterona. Mas pelo que eu vi de pacientes, um exemplo assim, um paciente que chegou com 240 de testosterona, colocou, digamos, 4 a 6 chips, que é o que geralmente colocam. 4 a 6 implantes de testosterona de 200 miligramas. Eu vi em pouco menos de 2 meses o nível de testosterona do paciente para 980, 1.100. Estava em quanto antes? 240, 200. Caraca, Uma mas coisa que eu realmente tava um vendo, vendo, linha de raciocínio, né? A galera começa, vai no médico, ou às vezes nem vai, só pega o exame, conseguiu um guia de exame, faz lá, realmente a testa dá muito baixa. E normalmente o que é que eles vão pedir? Hemograma, lipidograma, certo? Vitamina D, testo livre, testo total, DHT, né? Estradiol e morreu. Normalmente é isso aí. O restante, a galera não dá tanta atenção. A pessoa que está em crise de ansiedade, tá certo? Digamos assim, que não consegue, por exemplo, ter uma boa qualidade de sono, que não consegue, por exemplo, ter uma rotina de qualidade alimentar. Tem aquela velha rotina, sempre é algo desorganizado. Não adianta, né, bicho? Subir testo. Às vezes é aquilo que tu tinha falado que é muito interessante, dosar os níveis de cortisol. Sim. Né? Para saber realmente que, tem pessoa que repara isso, organiza muito. Porque, o cara vai tomar, sei lá, um ansiolítico, vai jogar testo, beleza. O cara ainda não tá dormindo bem, ou então acha que tá dormindo bem, mas ainda acorda cansado, aí acha que tem que se entupir de pré-treino, ou de estimulante, e nunca consegue ter, como é que eu posso falar? Não é nem um fisiológico, é uma estética realmente agradável. Sim, né? sim. O que é que tu viu, que a gente tinha conversado, Frivas, às vezes é mais importante adaptar essa questão do cortisol ou coisa do tipo? É justamente esse ponto, né? É muito importante ter falado, porque são os 3 principais fatores que vão levar ou a um desequilíbrio hormonal ou a uma deficiência hormonal em si. São os disruptores endócrinos, que pode vir da alimentação, a questão da atividade física também vai interferir na questão hormonal, e também o sono. Então a gente vê que qualquer um desses 3, se tiver desregulado, que é absurdamente comum nos dias de hoje, é a rotina caótica que todo mundo tem, a gente vê que leva ao desequilíbrio hormonal. Então justamente o que se procura com esse tratamento é averiguar o nível de hormônio no paciente, associar o nível do hormônio com a queixa do paciente, e a partir disso a gente sabe qual é o implante que deve colocar. Foi muito importante ter falado, porque é o segundo, digamos assim, o segundo lugar na quantidade de implante colocado é a hidrocortisona, que é o cortisol. Que é o cortisol. Aí o reparo com chip,
pela quantidade, é rápido. Tipo, o paciente ele sente aquilo em média com quanto tempo? Ó, tô melhorando, pô. 2 semanas já o paciente já... Resposta. É quase certeza o paciente pegar o celular e mandar uma mensagem: doutor, minha vida tá melhor. Uma coisa que eu queria até aqui aproveitar para perturbar o Aleph, tudo que você vai fazer, isso por experiência já clínica, o Luiz também acompanha, tá? Tudo que você vai fazer, às vezes vem um casal, tá? O cara consegue ter uma adaptação boa, uma constância melhor, mesmo às vezes não dormindo bem, né? Que a galera tá naquela vibe, né? Estude, eu trabalho enquanto eles dormem, né? Só que aí mesmo olho, eu fico olhando assim, ô macho, puta merda. Mas enfim, voltando, já a mulher tem uma dificuldade muito maior, principalmente dentro do período pré-menstrual e pós-menstrual, não é isso? Era isso que eu ia te falar, te perguntar, na verdade. Difere quando tu vai fazer uma abordagem psicológica para ajudar, tu consegue, né, modular isso aí a nível, se fosse, por exemplo, até o casal, o porquê que normalmente o macharal tem mais adesão do que a mulherada, se isso tem a ver só com esse cunho hormonal, com esse período, mesmo com quem usa DIU ou com quem usa métodos conceptivos, né, ou coisa do tipo, tem essa diferença mesmo ou é questão mesmo psicológica, é besteira, tipo, não, isso é frescura? A questão é a seguinte, todo mundo sabe se você mexer, nós somos um monte de composto aqui, de químico, se a gente passar qualquer coisa acima da nossa quantidade que a gente tem natural, a gente acaba tendo uma mudança no nosso comportamento, nossas emoções, nossa forma de agir. Querendo ou não, só para exemplificar, na guerra, Segunda Guerra Mundial, usavam testosterona nos soldados para poder terem eles mais agressivos. Então, só do fato de tu mudar a testosterona de um homem, você deixa ele mais agressivo ou menos agressivo. Era Diana Ball, era? O que eu quero dizer, se não me engano, era cebolona. Era trebolona. Eita, você tatuzinho? O que eu quero dizer com isso? Se você pega uma mulher no período pré-menstrual, que ela está com os hormônios alterados, logicamente ela vai ter uma menor chance de ter uma adesão porque ela vai estar mais impulsiva. O ideal é ela ter um controle dentro das condições dela, dentro de um planejamento, para ela errar menos, por assim dizer. Então ela vai com certeza errar? Não. Ela tendo consciência melhor, ela consegue entender por que ela está tendo aquelas atitudes e com aquelas atitudes que ela está tendo, ela consegue fazer uma reflexão e ser mais assertiva. O próprio, vou dar aqui até o exemplo do podcast que o Eduardo Corrêa fez. Ele falou que ele estava no período de preparação, que ele estava se adaptando à questão dos hormonais e tudo. O fato dele entender por que ele estava fazendo certos tipos de escolha, porque ele estava respondendo aquilo ali, deixava ele mais com raiva das atitudes dele, fazendo com que ele repensasse e fazer ser mais assertivo. Da mesma forma, por exemplo, a mulher quando está no período pré-menstrual, se ela tem mais chance, por exemplo, de furar a dieta porque tem mais besteirado, mais impulsivo para comer alguma coisa doce, alguma coisa do tipo, o ideal é ela entender que não necessariamente aquilo aconteça, entender o porquê que ela está fazendo e aonde ela quer chegar com aquilo. Ela tendo toda essa construção bem estabelecida, ela sabendo exatamente o porquê está fazendo, é muito mais fácil ela saber por que não e saber por que sim vai estar fazendo. Massa. Aleph, eu acho até que o outro ponto aí também é muito a questão da comparação. Porque assim, o que eu percebo muito no consultório, basicamente, o cara chega com um resultado sinistro. Geralmente o resultado do homem é 30 vezes melhor do que o da mulher. E a mulher chega com um resultado que teve resultado, mas não foi nada demais em comparação com o do cara. Não é nem comparação. É um comparativo cultural, vamos assim dizer. Mas o comparativo que eu falo mesmo é justamente para essa questão fisiológica. Tem o período pré-menstrual, a gente vive brincando aqui na consulta, tem o período pré-menstrual, tem o período pós-menstrual, tem o período menstrual. Então são 3 semanas do mês que a mulher ela já tende a estar mais retida e tende a acumular mais gordura e perder mais massa magra. E então, perder até, de certa forma, vigor, não de treino, recuperativo. Né? Eu entendi o que o Luiz quis falar. Porque, por exemplo, o treino por si só, ele é catabólico pra caramba. Você está depletando seus estoques energéticos, está se desidratando, né? Você está realmente se autodegladiando. A resposta estética e, digamos assim, até mesmo de adaptação neural, a nível de força ou algo do tipo, ocorre no pós. Mas assim, vocês estão pensando no sentido comparativo. Caso A, caso B. Eu sou o caso A, estou olhando para o caso B. Logo eu não vou ficar bem, logo eu não vou fazer porque o caso A vai ser melhor que o meu. O ideal é ela criar um mindset do tipo, esse aqui sou eu, meu caso A.
eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou aqui há um mês seguinte, eu estou com Comparar resultados com ela melhores. mesmo. Eu estou me olhando há um Exatamente. mês atrás, no meu caso que eu estava, eu também. Poxa, se eu estou em janeiro, tem o mesmo período para menstrual, pós-menstrual, menstrual. Eu estou no janeiro de 2033. Eu tive o mesmo período para menstrual, pós-menstrual, menstrual. E agora, 10 anos, 11 anos depois, eu estou bem melhor. Por quê? A minha constância que eu criei. Então, se ela criar um comparativo com ela mesma, vendo a evolução que ela está fazendo, ela vê. Agora, ela tem que ter essa consciência. Por que eu falei da questão cultural? A gente tem que culturalmente aceitar que, estou de período menstrual, então eu vou comer aquele doce. Tô pós-menstrual, eu vou pra academia hoje não, tô muito cansada. Então assim, ela cria uma cultura em cima daquilo ali. Isso é o perigoso. Isso É as é próprias Isso desculpas. é uma verdade absoluta ali. Exato, e tipo vem da assim, família, pô. A mãe fala isso, minha mãe é do mesmo jeito. Quando tá no período menstrual não faz nada, passa o dia deitado. Então já vem uma questão cultural da família ali que já impõe a ela. um ciclo de amizade. Ciclo de amizade, Veio então, contra todo ao pra redor ali, trabalho também. Querendo ou não, a gente se compara com os outros. Se você não tiver um comparativo bom, é o que eu até falo bastante nas consultas. Se você quer ter um resultado dentro da sua realidade, olhe pessoas que façam aquilo. Garanto que tem muitas mulheres dentro do fisiculturismo, dentro até do próprio Instagram ali, que são umas figuras públicas, que elas se mostram que conseguem fazer acima de, por exemplo, período menstrual, pré-menstrual ou pós-menstrual. O que vale é o seu comparativo. Pode crer, porque eu puxei essa abordagem. Não adianta chegar, te procura, tu faz toda a anamnese, toda a consulta, vê exames bioquímicos, dá o diagnóstico, né? Seu tratamento vai ser esse, tá certo? Se tiver o poder aquisitivo financeiro bom, ótimo, fez o máximo que deu para conseguir adquirir, né, essa nova tecnologia, mas, velho, é o que eu converso muito com o Luiz, o que a gente fala muito com os pacientes lá. Mudança de hábito não é comprável. Isso é verdade. Concordo plenamente. Você pode ter todo o suporte, né? Tu já chegou a pegar paciente assim, Com gastei uma certeza. fortuna, Você pode ter todo o dinheiro do mundo. tomei tudo aqui, eu não tô tendo resultado. Quando tu vai ver o history do cara, o cara bebendo. Quarta-feira futebol, quinta-feira vai comer caranguejo, sexta-feira sextou, sábado sabadou, domingo vai tirar a ressaca bebendo. Ou seja, o cara bebeu quarta, quinta, sexta e sábado. O cara só respirou segunda e terça e fuma porque acha que o fármaco vai resolver. Eu posso dizer que, infelizmente, beira os 40% dos pacientes são os pacientes que não tiram totalmente o proveito do tratamento multiprofissional. Porque a gente tem que pensar em todos os profissionais que trabalham em prol do melhor resultado do paciente. Nutricionista, educador físico, psicólogo. Eu acho muito importante ter pontuado que parece muito a abordagem tipo a do biofeedback. O paciente se comparar com ele mesmo, o paciente saber o que é que está mudando, o paciente saber, poxa, como é que está meu apetite, como é que está minha disposição, e comparar com ele. Que é aquela questão, quando a gente olha para o outro quintal, o quintal é mais bonito do que o nosso quintal, né? Mas também não sabe como é que o cara tem condição de estar ali aguando direto, ou mudar A o grama do vizinho é bonita porque é sintética, pô. Querendo ou não, mas querendo ou não, de verdade. O fato é, tipo, não é só droga, não é só produto. eu gosto eu de acho que isso é fazer- o mais difícil da pessoa conseguir Com entender. certeza. Cara, não é muito longe não. Ó. Porque- Vamos pensar aqui, certo? Vou aproveitar. Você tá aqui tomando um medicamento, um Vivance da vida, certo? Você tá tomando ele aqui. Se você não faz terapia para poder entender o porquê você está tomando aquele medicamento, tira o medicamento, a crise vai voltar do mesmo jeito. Faz o medicamento com acompanhamento psicológico, depois tira o medicamento e continua a acompanhamento psicológico, diminui a crise de ansiedade. Longo prazo, tira o acompanhamento psicológico, tira o medicamento, a pessoa consegue controlar mais. O que aconteceu? Ela entendeu as condições nas quais ela está tendo aqueles gatilhos de ansiedade, fez um projeto, fez uma ação contra aquilo e ela está mais preparada. Imagina que, vamos usar a guerra de novo aqui, saindo para a guerra, se eu te desse só assim, cara, toma isso aqui com colete, vai lá para a guerra e se vira. O cara, pô, vai morrer. Agora eu vou lá, faço todo o treinamento, faço todo o amparo, faço com que ele entenda o que ele tem que fazer ali, a chance dele voltar é maior, não é? É o que a gente faz. Quando você tem a compreensão das coisas, você enxerga melhor, você quer aquilo. A gente fala, por exemplo, da adesão da dieta e do treino. Tem pontos pequenos que a pessoa não percebe. Eu tive uma paciente, por exemplo, que eu falei assim, olha, eu quero que você inicialmente prestar atenção nas coisas que vão melhorar no teu dia a dia. Esquece o corpo, você está com 1 semana, 15 dias fazendo. Pensa no teu sono, pensa no teu bem-estar, pensa no como você está mais produtiva. Ela tá bom. Eu percebi que com o tempo ela estava postando muito no Instagram. Eu nunca postava nada. E do nada ela postou 6, 7, 8 stories por dia. Eu não falei nada. Aí ela pegou falar comigo, como é que tá? Tá assistindo melhor? Ela, tô tendo umas mudanças. Aí eu comentei só assim, eu vi que você tá postando mais, tu acha que isso é um reflexo? Aí ela,
eu nunca parei para pensar nisso. Eu acho que sim. Então, ela ficou muito bem com aquilo. E o que é que eu gosto de falar? Por que a psicologia é boa nisso? O psicólogo está ali para te dar luz onde você não consegue ver. A gente faz as perguntas certas para você se questionar e achar a resposta. Quando eu joguei luz nesse ponto, ele, poxa, eu estou me sentindo bem em me expressar socialmente porque eu estou me sentindo bem comigo mesmo. Isso é um detalhe, mas isso, por exemplo, dá mais autoestima para a pessoa ir para academia. Isso dá mais autoestima para a pessoa comer direito, porque ela, poxa, eu estou vendo resultado. E se você não vê resultado, meu amiguinho, você não vai continuar fazendo o que você faz. Não, meu esforço o cara faz para chegar em algum ponto, né? Normalmente é isso. Você faz esforço para sair de um ponto para ir para outro. E outra coisa, falando sobre essa questão de investimento, eu queria te perguntar. Como tá, bicho, a média lá em São Paulo? O que foi que ele falou? Como é que tá a média dos procedimentos? Quanto tempo é um procedimento invasivo, não é isso? É um procedimento invasivo. Quanto tempo dura, né? No caso, o operatório em si mesmo. Sim, Fala sim, pra gente ter um norte. Basicamente vai depender da quantidade de implantes que vai ser colocado, mas assim, eu posso adiantar e resumir de certa forma que é um procedimento invasivo, mas posso dizer minimamente invasivo. Você só tem a colocação da cânula, que é por onde vai passar os implantes. Justamente você calcula a quantidade de implantes para saber qual é o tamanho que você vai ter que introduzir a cânula. Mas eu digo que em base assim, a colocação de 6, 8 implantes, procedimento aí de 15 a bem rápido rápido. até, cara. É rápido. Porque é minimamente invasivo. É subcutâneo, né? Subcutâneo. O material, ele é absorvido? Ele é bioabsorvível. Existem 2 tipos de implante. Né? O que eu trabalho é um implante bioabsorvível. É um implante que vai ser colocado e não precisa ser retirado depois. Tipo aqueles pontos internos que a galera bota, infelizmente. Exatamente, né? tipo ponto interno. Entendi. Tipo catigu, que a gente chama. Preço, velho. Bora pro principal, pra galera ter uma noção de como é que tá lá em São Paulo, né? E até pra ter uma noção de como chegaria aqui no mercado cearense. Lembrando que a gasolina já tá R$10. Vamos lá. Questão de preço, né? Primeiramente, como eu estou dizendo desde o começo, vai depender da quantidade de implante e o implante que vai ser colocado no paciente, mas a média que eu vi em São Paulo é que juntando o preço dos implantes com o procedimento pode variar aí de R$6.000 até 20, 30 mil reais. Mas sempre eu sempre gosto de repetir para o paciente que ele tem que acabar fazendo a divisão por 6, porque vai durar 6 meses o tratamento. Eu tinha visto, foi muita coincidência, quando tu veio falar para mim que ia fazer esse curso lá, né, em São Paulo, eu tinha assistido o podcast, né, do Popó, na época que ele foi lá no Flow, e foi um dos procedimentos que ele usou no período de preparação para lutar com isso, né? Foi esse chip. Só que o dele tinha teste, diz ele que tinha GH, né? Entre outros fármacos que ajudaram ele a chegar com vigor. Mas se você parar para observar, tudo bem, o cara tem a questão da memória muscular. A resposta dele, estética, foi do caramba. Foi muito rápida. Foi muito rápido. O cara não tem mais 25, claro, 35... tem memória muscular, tem a questão que realmente ele deu gás nos treinos, ele estava focado nisso. E realmente aquela questão também, até voltando para aquela parte ali da adesão, que eu acho que é a parte mais importante, era justamente que o Popó estava treinando todos os dias. Isso é justamente quando acontece a diferença. A diferença ela só vem a partir do momento que a gente tem constância. Eu até falo muito brincando com os pacientes, que eles vêm para consulta reclamando sobre, cara, eu não estou tendo resultado. Se você não está tendo resultado é porque você não está fazendo alguma coisa direito. Tem alguma coisa que você não está fazendo direito. A gente vai ver, o cara está bebendo quinta, sexta, sábado. Ou quinta, sexta, sábado e domingo. Aí tu vai ver ao longo da semana, a semana tem 7 dias. Vamos botar aqui sexta, sábado e domingo que o cara tá bebendo. Isso equivale a 38% da... A absorção dos medicamentos que a gente estava falando a nível de via oral, via implante. Né? O porquê quem tem crise do intestino irritado, tu falou que a absorção era muito mais garantida, né? Isso. A gente tem a certeza quando coloca o implante que vai ser absorvida a quantidade que foi colocada. Que a gente não pode ter essa certeza num paciente que tem algum tipo de síndrome desabsortiva. A gente não tem como calcular qual é a quantidade correta que ele vai absorver. A gente sabe que ele vai absorver alguma parte da medicação, mas como não tem um ambiente intestinal favorável para a passagem da medicação, e justamente a gente tem que salientar, vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, mas o intestino é um órgão que foi desenvolvido para alimentação, não foi para fármaco. Definitivamente. Você tem um ponto. Não é que faz sentido, cara? Então a gente já pode partir desse ponto. Então,
foi para alimentação, não foi para fármaco, e o paciente, além disso, com a dieta ruim, com os problemas de saúde, problema genético, fator ambiental, ele gera um ambiente desfavorável para a absorção da medicação. E sendo bem honesto contigo, cara, pelo menos assim, eu vou pegar aqui dos pacientes, a cada 10 pacientes, uns 4 pelo menos tem algum problema intestinal, que eu digo pelo menos assim, no mínimo é constipado. Então, pelo menos alguma coisa vai ter em relação a essa parte de absorção também. Tu deve ver muito comum nos teus pacientes a questão da deficiência de vitamina B12. Pô, demais, cara. Deve ser muito difícil de tratar por via oral. Mas é justamente para essa questão da absorção. Mexe no comportamento e quando você vai ver também tem uma certa resistência à insulina. Tá? Aí é o que a gente não faz nem a pau lá. O paciente vem, primeiro a gente vê a anamnese. Vem porque vem querendo low carb, ou tá zerando carboidrato, sempre desse ou jeito, tá fazendo aeróbio jejum. Normalmente os caras fazem na sexta ou no sábado porque beberam já quinta, quer tirar pra beber de novo à noite. Zera carbo o dia todo, aí a criatura pega, entope o boga de álcool à noite. Só que esqueceu que álcool tem caloria, aumenta a resistência à insulina, inflama o intestino, gera supressão, se eu não me engano, serotonina, e depois o cara fica pra baixo. Famosa ressaca. Porque, querendo ou não, né, cara? O intestino, pouca gente sabe, mas o intestino libera 95% da serotonina e dopamina que nosso corpo inteiro produz. Então, cara, basicamente um cara que vai fazer em consumo do álcool, já mexe na microbiota, já vai mexer nessa liberação, e o cara ainda por cima faz uma dieta low carb, porque é aquela coisa, o intestino ele tem uma ligação direta do nervo vago, né, conecta o intestino ao cérebro. A gente, para poder conseguir atravessar essa serotonina e essa dopamina, conseguir atravessar a barreira hematocefálica, a gente precisa da presença de açúcar no sangue. A gente precisa então, o cara inventa insulínica, né, para atravessar essa barreira. Aí, então, assim, isso até fica de recado também para as pessoas que têm ansiedade, têm depressão, têm qualquer tipo de transtorno mental, transtorno psicológico no caso, dieta low carb é a pior coisa do mundo que tu pode fazer para ti, cara. Eu acho até irresponsável a pessoa que passa pra gente desse tipo, no caso. É uma parte de responsabilidade também com uma parte de problema de crença. Porque você vai na internet e você olha, dieta low carb vou emagrecer. É o que todo mundo fala, né, cara? Eu quero ir pra festa com chip bom. Se tu escrever, se você escrever no caso, quero emagrecer em tantos dias, o que eu faço? Dieta low carb. Primeira coisa que aparece. Reflexo da sociedade imediatista. Exatamente. Mas é justamente isso aí, o resultado é imediato. E que a gente sempre fala lá, tu tá lá comendo uma dieta extremamente desregrada, rica em quê? Certo? Carboidrato refinado, né? Simples, açúcar mesmo, junto com gordura de péssima qualidade, que a galera chega lá perguntando, afirmando, eu gosto muito de doce, por favor não tira. Aí o Luiz, pois tá certo, eu vou botar uma rapadura depois do almoço, ali uns 25 gramas. Não, eu quero um brownie, doce, peraí. Aí já não é doce. Não é doce. Você gosta de uma guloseimazinha, de um bolo, então já não tem nada. Quando tira isso, você diminui a inflamação, você diminui, querendo ou não, estoque glicogênico muscular, porque você vai diminuir carbo pra caramba, você desinflama o paciente levemente, mas ao mesmo tempo você gera uma desidratação rápida. Aí o que é que acontece? A roupa afoga, né? Querendo ou não, o rosto já dá uma desinchada, o pescoço afina, opa, lá o carbo dá certo. Só que a compulsão louca à noite vem valendo. Aí tem os gênios, né? Se o que emagrece é déficit calórico, eu vou fazer um jejum intermitente durante o dia, fico de zero carbo durante o dia, solto porcaria, achando, jejum intermitente na cabeça dele, dieta flexível, à noite. Quando Só quem defende aqui toma muita bomba, viu? Tudo, muita bomba. Aí eu sempre faço essa pergunta que é pra... E por que não deu certo? Tá vendo o que aqui? O cara chega com a tela dourada na internet, assim, tira do Google isso daqui. Tu tá fazendo o que aqui, velho? Quando tu vai ver o corpo da criatura, eu perdi 10 quilos. Perdeu 8 quilos de massa magra, claro que eu tô exagerando, certo? E gordura praticamente perdeu 2. Ou não, tu não emagreceu não, irmão. Porque assim, é que nem o Frivaldo tá falando, basicamente. É um processo de desidratação. A galera não entende quando a gente fala isso no consultório, porque eles não entendem a fisiologia, mas basicamente o músculo é constituído pelo quê? Fibra muscular, glicogênio muscular e água. Cada molécula de glicogênio traz para dentro da célula 4 moléculas de água. Se o cara tá numa dieta basicamente low carb, primeiro, baixa glicogênio. Ou seja, baixou o glicogênio, baixa a captação de água dentro do músculo. Baixou a captação, é claro que ele vai perder peso. Mas você põe uma desidratação. E querendo ou não, meu brother, tua performance vai cair. Me diz quem consegue ter um treino de alta performance, um treino realmente progressão, toda semana tentar melhorar. Com a dieta low carb. Cara, desidratação você diminui a tua performance cognitiva. Tu diminui a atenção, memória e foco. A maioria das reações químicas, a maioria, não todas, acontece meio aquoso, né? Você precisa daquilo. E o emagrecimento,
Galera, tem que botar na cabeça, por isso é legal essa questão do chip. Por exemplo, o cara usa uma testozinha para alguém que está com hipogonadismo, o cortisol, para quem também está desregulado, né? Você acerta a dieta, o que é que você fez? Você deixou um terreno fisiológico propício ali a responder o estímulo do treino e a dieta bem equilibrada. O emagrecimento é o quê? Você perde peso subindo massa magra. Exato. Isso é emagrecimento, é diferente de você só perder peso. Perder peso você vai para uma sauna, entendeu? Você vai para uma sauna, você perde ali 3, 4 quilos, eu uso supositório, passa o dia no banheiro, perdi peso. Que é comum. Que é muito comum, né? Tem lutador que faz isso, né? Eles que não usavam sauna iam correr com aqueles sacos, né? Que é bem antigo. Até o caso muito paciente bariátrico também, que eles acabam perdendo peso, eles não emagrecem de fato, porque emagrecer, que nem o Fidel tá falando, é aumentar a massa magra. Eles só querem bater a meta da cirurgia. E cara, é engraçado porque assim, a maioria dos pacientes que chegam no consultório, eles chegam crentes que eles estão gordos, mas a maioria deles, no caso, eles estão poucos pontos acima do convencional, ou então, beleza, vamos colocar aqui 8 pontos acima do convencional. Mas se a gente for ver massa magra, é um quadro de sarcopenia bem alto, quando a gente muito vai ver alto. Quando a gente vai ver as avaliações, né? Muito alto. Outra coisa que eu queria te perguntar que tá na moda, né? As liraglutinas da vida, né? Como é que tu vê isso na aplicabilidade? Quanto tempo tu acha? Qual o ideal dessa aplicação? Né? Porque realmente tem uma inibição muito grande no eixo fome, né? Só que passar fome mais uma vez. E explica melhor aí também. Não significa que vai gerar emagrecimento, né? Como tu vê uma estratégia de uso, né? Do Saxenda, do Victoza, ou até mesmo do Ozempic, agora que está muito em alta, né? Normalmente estão usando o Ozempic. Como é aquele que expele gordura, que não tem a absorção? Olistat. É muito comum, né? Ozempic e Olistat. E alguns casos do Propion. Não sei porque que também usa junto, mas fala aí, pra gente ter um norte, para dar uma esclarecida. Pronto, Primeiro o que é, né? Isso aí. Pronto, o Ozempic, o Victoza, o Ozempic, Victoza, Saxenda, que é mais pronto. antigo. São 3 nomes de marca aí para substâncias que são da classe dos análogos do GLP-1. São substâncias que basicamente vão agir de 2 formas. Vão agir no sistema nervoso central, aumentando a saciedade e diminuindo o apetite e atrasando a mobilidade gastrointestinal de forma que o paciente ele tenha essa mensagem de, digamos assim, empachamento de forma mais rápida, que vai atrasar o trânsito intestinal. Então ele age dessas 2 formas, os análogos do GLP-1. Falando assim de forma assim, legal e na forma médica, são medicações que nos Estados Unidos, pelo FDA, já foram aprovadas para o tratamento da obesidade, mas a gente sabe, de acordo com as diretrizes da ABESO, que é a associação que faz as diretrizes para o tratamento da obesidade aqui no Brasil, a gente vê que a indicação correta mesmo são pacientes que têm um IMC acima de 27,5, que já tentaram mudança no estilo de vida, dieta, prática de atividade física, para perder peso e não conseguiram. Aí sim ele tem indicação da Victoza, Saxenda, Ozempic. No geral, o paciente tem muita compulsão alimentar. É o que eu mais vejo, realmente, essa questão. Tem demais. Porque assim, eu acho que o ponto principal que eu tô vendo da galera usando o Ozempic, mas essa questão, cara, eu não consigo. Chega o horário da noite, eu quero pedir um Maczão, quero pedir não sei o quê. Então com o Ozempic, pelo menos, ele consegue fazer esse controle. Eu vejo muitos lados prós e lados negativos também do uso dessas liraglutinas no caso. Eu queria até ver contigo o que tu acha assim, entre prós e contras. Assim, é uma medicação segura, tá certo? É uma medicação que foi criada por diabetes, mas ela não tem tanto risco de hipoglicemia. É raro a ocorrência de hipoglicemia com o uso dessa medicação. De colateral, enjoo é o comum, certo? Enjoo, empachamento, pode gerar até vômito, mas os colaterais são piores nas primeiras semanas de tratamento. Tende a reduzir com o tempo essa questão do enjoo? Tende a reduzir. Depois das primeiras 2 semanas, o enjoo fica bem mais aceitável. Porque o relato que geralmente eu recebo no consultório, né? Pelo menos aqui pegando o feedback na vida, os pacientes chegando e falando, cara, eu olho para a comida e bate logo um enjoo. Sim. Assim que eu vejo a quantidade de comida que eu tenho que comer. Então, tipo assim, isso vai diminuindo com o passar do tempo que você vai utilizando no caso. Bacana. Eu vou tocar num tema massa agora, porque 4 profissionais aqui da área de saúde, gosto de falar mais de saúde preventiva, e é um tema, querendo ou não, que eu vou fazer uma pergunta aqui pro Alf meio polêmica. Eita, cara. Mas calma, não me julguem antes de terminar o tema, tá certo? Cara, obesidade, certo? O termo tratamento de obesidade,
é frescura, é só fechar a boca, ou tu não, cara, pera aí, vamos lá, né? Porque, tipo assim, é como falou, questão cultural, vai do meio, né? Que a pessoa convive, vão dos hábitos que a pessoa tem, e às vezes eles procuram um profissional X, Y, Z, às vezes não vai muito, porque tem profissional bem rígido, tá certo? E realmente a gente viu aquele caso do Thiago Abravanel, né? Que falava que dava para ser obeso saudável, tá certo? Realmente fiz um vídeo explicando que não. Que mas referencial top, né? Thiago Abravanel. Pô, mas querendo ou não, ele chegou lá, falou lá, querendo ou não, muito que ele tem respeitada. cadeia a nível nacional. É bom pegar um profissional da saúde, principalmente psicólogo, e explicar isso aí para ter um norte. Por isso que eu tô te perguntando, depois eu vou perturbar o Berg, depois eu vou perturbar o Luiz e vou entrar um pouco sobre essa questão de treino, né? Mas e aí, meu irmão? Cara, eu gosto sempre de falar isso, certo? Quando a gente fala em tratar a obesidade, às vezes o pessoal correlaciona com pessoa obesa. Ninguém aqui tem raiva da pessoa obesa, e sim da obesidade em si. Obesidade é uma doença, obesidade traz malefícios, obesidade é risco de vida. A gente, como profissionais de saúde, procuramos trabalhar no bem-estar do ser humano, procurando a longevidade. Quando a gente fala de obesidade, vai de encontro a essas questões. O que eu vejo muito, por exemplo, que acontece é esse sentimento de achar que estamos falando mal de uma pessoa. Por exemplo, o Thiago, por exemplo, estamos falando mal do Thiago por ser uma pessoa gorda. Não, ninguém está falando isso. A gente está falando mal da obesidade na qual corribam dele. Então é o seguinte, quando a gente está falando sobre esse temático, eu sempre gosto de dizer, ninguém aqui está com raiva de alguém que é obeso, mas sim da obesidade em si. E é uma condição. Do mesmo jeito que tem condições de pessoas bem fisicamente, no caso de atletas, tem a condição que a pessoa está obesa. O fato de estar obesa não quer dizer que ela é obesa. Ela está naquela condição atual pelo qual ela está convivenciando hoje. A questão é, será que ela entende todas as condições que está levando ela àquilo? E se ela está naquela condição, o que é que seria bom para a mudança? A gente sempre fala que quando a pessoa quer atrás da mudança, ou é por medo de alguma coisa, ou por amor a alguma coisa. A pessoa não teve essa necessidade ainda. Se você não cria necessidade, você fica em modo de defesa. Aí você começa a acreditar que está falando dela em si. Mas ninguém aqui está falando. Acredito que todo mundo vai falar nessa mesa aqui, ninguém está falando da pessoa em si, mas sim da doença obesidade. Da doença obesidade. Então a obesidade é doença, cara? Claro que é. Se você agora passou, tá no Google, não, cara. Outra coisa que vale ressaltar, eu te perguntar isso aqui para depois ir pro Berg, bicho, tava até conversando com a Marília esses dias que a gente vendo, né, essa questão, assistindo o jornal, e tinha uma senhora que estava com, digamos assim, uma condição financeira, obviamente, pelo que a gente estava assistindo, no bairro periférico, condição financeira baixa, mas periférico não são só afastados, falam bem periférico mesmo, tá certo? Então a gente sabe, carne tá cara, né, a alimentação tá cara, como é que essa criatura, se o cara for pensar, ficou obeso, né? Porque a gente pensa, se eu tenho dinheiro ali, o obesão ali tem condição de comer o que quiser, né? Bicho, como é que tu vê essa questão? Porque, por exemplo, o que é que eu vejo? Tem uma pessoa classe baixa, o que é que eu vejo? Já deve ter algum nível de alfabetização baixo, normalmente, não necessariamente tem que ser, mas acesso à educação foi baixo, é baixo, e você pega uma pessoa com poder aquisitivo também obesa, que tem muito acesso à informação. Eu não estou falando alguém que ganhou, pessoal, pelo amor de Deus, na Mega Sena do nada. Não, estou falando realmente de realidades distintas, certo? Pobre e uma pessoa com uma boa condição financeira. Porque que ambos, se obesidade é só comer, porque que um pobre tem uma condição, está obesão, e uma pessoa, obviamente, com uma condição financeira boa, também está obesa. Dos mesmos criadores de obesidade infantil, temos esse caso, por exemplo. Quando a gente fala de uma pessoa com condições que não tem tanta renda, ou, por exemplo, uma criança, ela foi conduzida àquela condição por ela entender e aprender o mundo daquela forma. A gente, querendo ou não, a gente aprende a comer com nossos pais. A gente, querendo ou não, a gente aprende a brincar como criança, ou a nos exercitar como adulto com nossos pais ou próximos. Se você não tem referencial, você vai reprimir, você vai reproduzir aquilo que você foi ensinado. Agora sim, o Beck pode falar bem melhor do que eu. Tem condições fisiológicas nas quais te levam à obesidade, que pode ser uma desregulação do hormonal, problema digestivo, problema com o intestino, problema com N situações que podem te levar àquilo. E isso realmente a gente não pode ter, por exemplo, uma correlação e dizer que a culpa é da pessoa. Mas a gente tem um conhecimento e um consentimento de que tudo aquilo que a pessoa teve como aprendizagem por a família, por amigos, ou também por outros familiares, vão refletir no estilo de vida dela que podem agravar esse quadro de obesidade. Basicamente é isso. Porque, falando agora para vocês dois, valeu, Oliver, em relação a déficit energético, né, o déficit calórico,
normalmente, é o que dá o processo de emagrecimento. Ou de aumento de peso. Quando eu falei dessa senhora, que tinha um poder aquisitivo mais baixo, ela estava puxando aqueles carrinhos de reciclagem. E muito gordinha, cheinha. Porra, a criatura deve acordar o dia todo. Sabe quando foi a reportagem? Foi na época que tinha subido o preço da carne e ela estava esperando o resto de osso, tipo de costela, para pegar. Com um carrinho, né, cheio de reciclagem e muito obesinha, muito obesa. Irmão, como é que pode? Passa o dia andando, pegando reciclagem e ainda é obeso. Só deve ter uma ingestão de muita gordura, né? E açúcar simples, só pode, para ter um quadro de obesidade. Aquilo ali não foi da noite pro dia, né? Porque você sabe, normalmente quando você pega alguém já com condição financeira mais alta, é muito difícil aquela pessoa ser ativa. Muito ou difícil, não é? No convencional. muito difícil. Normalmente é alguém que ou trabalhou muito, ou na cultura de muito trabalho, fazer patrimônio, né? Produzir. Exercício físico não tem o tempo. Deixar de lado. É supérfluo. E normalmente é o público que procura os fármacos. Mas ainda assim, eu comparei que ela passava o dia andando e ainda era obesa. Certo? O que é que eu vou comparar aqui? É aquela galera que se entope de medicamento e não consegue ficar magro. Né? Porque um Ozempic é caro. É caro. Você manter. Né? Querendo ou não, um chip desse tem um valor bom, mas ainda não é tão acessível. Sim, não sim, é isso? sim. Então o que é que tu vê da tua abordagem, Berg? A nível fisiológico mesmo, bicho, agora falando. Eu Nem comportamental. Eu gosto de dizer muito que o processo do emagrecimento, ele tanto é multifatorial, como eu gosto de relacionar com analogia. Não adianta você construir um muro colocando vários tijolos, no caso os tijolos aqui, vamos dizer, são os fármacos e os suplementos que são prescritos por paciente, se o paciente pega e dá uma marretada nesse muro todo dia. Não adianta se entupir de medicamento, o medicamento não vai fazer milagre se ele não der um ambiente favorável para o processo de emagrecimento. Ficar estável, né, aquele processo. Exatamente, aí inclui comportamento, inclui dieta, inclui prática de atividade física. E aí essa questão da senhora, da reportagem aí, é muito complexo, mas a gente pode, o Luiz Eduardo pode até falar melhor do que eu, mas isso vem muito da questão da construção da nossa pirâmide alimentar, que é muito baseada em carboidrato. Carboidrato é sim essencial para processos metabólicos, para o rendimento no exercício físico, mas ele começa a virar um problema quando você tira a proteína, tira as gorduras boas e a alimentação dessa pessoa fica baseada somente nesses carboidratos refinados. Macho, eu vou falar. Basicamente são mais baratos carboidratos refinados muito do que mais a proteína. É caro. E até carboidrato mais qualitativo, melhor, né? É mais caro também. Querendo ou não, eu acho que no caso dessa pessoa em particular, o que impacta mais é que a alimentação dela devia ser muito rica em gordura, o macronutriente mais calórico que tem. Querendo ou não, a alimentação mais barata que se tem, pelo menos para esse público que realmente tem um poder aquisitivo mais baixo, acaba sendo fonte de carboidrato e gordura. É o quê? É o carioquinha com manteiga, é o nicinho hoje, uma mortadela com, deixa eu ver aqui, uma colher de requeijão. Tapioca. Então assim, a nossa tapioca com coco e olha lá, cuscuz com leite. Não, e a nossa cultura com tapioca com manteiga. E a nossa cultura tem muito esse negócio de carboidrato com gordura. E a gente tem muito isso desde a época, cara, lá do interiorzão. É que nem o Frivaldo sempre fala, durante as consultas, a gente sempre brinca. Desde a época da seca do 15, as pessoas elas realmente tinham um poder aquisitivo muito menor, elas não podiam comer carne todo dia. Então, basicamente, era o quê? Carioquinha com manteiga, bolacha maisena com manteiga. Questão de uma xícara de café aqui cheia de açúcar, 4 dedos de açúcar. Rapadura. Então, assim, rapadura com coco. Então, basicamente, é uma alimentação extremamente rica em um macronutriente que é extremamente calórico. E deixa eu te falar, não tem nenhuma função em relação à formação de músculo, em relação à formação de qualidade em si. Eu acho que, de fato, pelo menos nesse caso em particular, eu acho que era o que estava causando mais um impacto assim, para essa pessoa. Até para a gente se ligar, e o Luiz sempre explica muito bem isso nas consultas, nutrição, galera, é bem mais... Se você, tudo bem, tem a questão da bioquímica e tudo, mas a nível de planejamento dietético, é muito mais matemática, tá certo? É só matemática, basicamente. Muito mais matemática do que combinações bonitas para postar no Instagram. Exemplo. Pitaia com kiwi. Descreve aí a questão mesmo calórica dos macros, pra galera ter uma noção. Cara, basicamente é o seguinte, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de proteína também tem 4 calorias, mas 1 grama de gordura por si só ela tem 9 calorias.
Uma grama de gordura sozinha ela é mais calórica do que uma grama de proteína de carbo. Até para alguém, por exemplo, que quer estética, quer realmente melhorar, quer realmente ficar com um perfil que ela se interessa mais. Ela tem que estar focando em proteína e carboidrato. Não faz sentido. Na formação do músculo entra o quê? É uma fibra muscular que tem um glicogênio. E água. O que mais que tem, cara? A gordura ela não entra aí na formação do músculo. Quesito. E até mesmo na parte de bioenergética, se você for ver no exercício glicolítico, né, anaeróbio, no caso do treinamento de força, Glicolítico, porque a galera falam muito assim, o melhor para emagrecimento é aeróbio. Não. O exercício aeróbio ele complementa o processo de aumento mitocondrial, certo? Que ajuda muito na questão de beta-oxidação de gordura e no condicionamento cardiorrespiratório. O treinamento de força conciliado ao treinamento aeróbio, você retarda a sarcopenia, diminui o quadro de resistência à insulina, enfim, e melhora uma série de secreção de neurotransmissores, né? Agora, quando o cara joga uns veneninhos, né? Aí fica interessante porque isso sobe muito. A função da testosterona em si, no quadro estético, como ela atua, o que é um derivado de testosterona, Berg? O que é a testosterona, dessas de fármacos, dentro da prescrição correta na farmácia, o que tem acesso hoje. E já linkando com essa parte da obesidade também, se ajudaria no caso de um paciente que é obeso, se é recomendado para paciente que é obeso ou não? Assim, a testosterona é um hormônio esteroide, né, derivado do colesterol, assim como vários outros hormônios esteroides, os corticosteroides também. É um hormônio basicamente anabólico, de certa forma. Lipolítico também. Do ponto de vista muscular, ele é anabólico, mas do ponto de vista gorduroso, dependendo do ambiente que o paciente forma, ele é lipolítico na maioria das vezes. Mas se o paciente... Tende a ser que o cara come muita besteira. Matematicamente, o paciente está sempre em superávit calórico e não tem aquele ambiente de musculação ou prática de exercício físico, ele vai favorecer um ambiente lipogênico. Então, pensando nesse paciente obeso, a testosterona é uma ferramenta boa? Depende. Depende de como o paciente está. Depende se o paciente vai aderir à dieta, depende se o paciente vai fazer prática de atividade física, porque esse ambiente aliado à testosterona na reposição do paciente vai sim gerar um ambiente muscular anabólico e um ambiente do ponto de vista de gordura lipolítico. Mas se o paciente ele não faz dieta, se o paciente ele não faz atividade física e ele pensa que vai mudar a estética dele só aplicando a testosterona, não vai piorar. E a nível de perigo coronariano, o cara vai do nada, não quer saber de médico, lê o que testa lipolítico, que aumenta a massa magra, dá vigor, tá obeso, mas literalmente obeso, é um cara que já foi magro, ficou obeso, ou ex-atleta, sei lá, o cara de 1,70 m pesando 128 quilos. Consegue no mercado negro tomar testosterona, né? Não dosa nada, não sabe de como é que tá colesterol, não sabe como é que tá a ApoA, B, homocisteína, enfim, creatina, não quer nem saber, quer botar o veneno para dentro, né? Qual o risco real, né, caixão que esse cara corre, bicho? É justamente o que estava na minha cabeça, caixão e vela preta. O cara tá brincando de roleta russa. Porque, sinceramente, primeiro ponto de vista, vai aumentar o hematócrito, o hormônio, a testosterona é um hormônio que aumenta a produção de células vermelhas. Se aumenta o hematócrito, vai aumentar a viscosidade do sangue. Se aumenta a viscosidade, a gente favorece o ambiente e a formação de trombos. Tá. Para completar, do ponto de vista coronariano, a testosterona em doses mais altas, ela tende a diminuir o HDL, que é o que a gente chama de colesterol bom, e aumentar o LDL, o que vai favorecer a formação de placas de ateroma, que são a principal etiologia aí da aterosclerose, arteriosclerose, que vai levar à síndrome coronariana. Então, não é brincadeira, tá? Hoje eu não vou ser hipócrita, é muito fácil ter acesso ao mercado negro. Muito. Você comprar, sem falar que a maioria dos fármacos dizem, quando eu vejo, a galera chega mostrando testosterona, 10 ml o bujão, por ml 300 miligramas. Nunca que tem 300 miligramas ali. Não. Aí chega falando que eu tô tomando 1 grama de testo por semana. Tá porra. Isso se tiver testo dentro. Se tiver testo. 1 grama de óleo, mais provável. Aí quando o cara vai ver exame bioquímico, o cara já tá ciclando há 6, 8 semanas. Quando vai ver a testosterona tá quanto? O cara tá tomando 1 grama por semana. Raciocina. Quando vai ver a testosterona tá 700, 800. Não, mas bora ver DHT. Tu tava tomando testosterona. Quando vai ver a DHT, 880, 900. Esse era o teu 1 grama, irmão? Deixa de ser miserável.
vai para consulta com o médico, pega uma receita que presta, compra algo de um laboratório que preste. Vai competir? Vou não. Então pronto, irmão. Né? Porque se o cara for competir, realmente a gente sabe que a manipulação de drogas é um ambiente que não é saudável, realmente é performance pura, é outro público. Quando o cara fala de fisiculturismo, é outro público. Você pega um bocado de profissional agora que morreram, né, bicho? Sim. Uma galera que tinha uma vasta experiência, acesso a drogas até mais fortes, mas tem que ver que nem tudo é pra gente, né? Sim, sim. Até outra questão aí também, já voltando no ponto. Veterinário. Voltando no ponto já da obesidade, em relação à própria composição corporal, eu sei que de fato é extremamente contraindicado para um paciente que é obeso, justamente porque, quer ou não, quando a gente aplica algum tipo de hormônio, qualquer um que seja, ele vai se ligar basicamente a qualquer receptor do nosso corpo. Tanto que os colaterais são gerados a partir daí. Receptor de cabelo fica tipo Frivaldo. Se ligar receptor de mama fica com peitinho. Amor, depois traz meu peitinho. Então, para um paciente que ele é mais gordo por si só, que ele tem uma maior quantidade de tecido adiposo, vai se ligar mais receptor de gordura. O que isso pode acabar gerando, cara? Basicamente é um ambiente totalmente desfavorável para o uso da testosterona. Porque, primeiro, a testosterona ela é um hormônio que ele é lipossolúvel, então basicamente ele vai preferir tecidos gordurosos para se alojar e se depositar. Então o que é que a gente vê na prática? O tecido gorduroso ele é rico em aromatase, a enzima que converte a testosterona em estradiol, que é o hormônio feminino. O que é que acontece? Quando a gente tem um desbalanço entre a relação testosterona e estradiol, o que acontece é a famosa ginecomastia. Nesse desbalanço da testosterona e estradiol. Famosa tetinha. Então, além do que a gente tem que separar, que é a questão saúde é diferente de estética, e nem sempre o que é bonito esteticamente é saudável, a gente tem que ter noção que, do ponto de vista estético, vai dar tetinha, o paciente vai ter gordura acumulada em certas regiões corporais, que vai depender também se está predominando estradiol, se está predominando testosterona, mas sempre em vista a saúde aí, que vai favorecer a síndrome coronariana aguda e eventos cardiovasculares. Pode ser só o coração, mas pode também ser o AVC. E é outra coisa que, tipo assim, é muito debatido, é uma das coisas assim, eu já fui atleta de fisiculturismo, realmente é um submundo. É tudo muito empírico, né? As coisas acontecem nos Estados Unidos, agora está muito em alto pro lado dos Emirados Árabes. Vem aquilo ali, hoje é muito mais fácil a velocidade de informação, a globalização informativa, comparado antigamente que você via em revista, em fórum, né? Então no livro do professor Valdemar Guimarães, foi um dos primeiros que eu li, além do anabolismo total. Eita, bicho, ali é top. Ali é história. Ali é história. Quando você vai ver esse bocado de aparato de drogas, está começando a ficar muito comum. Tá. É isso que me assusta. Né? Não é nem normal, é literalmente comum. Você vê moleque de 16, 17 anos. Na minha época, quando eu fui começar a fazer meu primeiro ciclo, ainda lembro, procurando, não vou citar o nome do médico, né, que eu procurei, eu ia fazer 25 anos. Já estava bem, já treinava um bom tempo, treinava desde os 17 e queria competir. Quando eu fui lá, o cara não quis me atender do jeito que eu queria. E realmente fui para um coach bem conhecido aqui em Fortaleza. Fui para o primeiro campeonato, ganhei. Fui para o segundo, fiquei em terceiro. Só que era um mundo, comparado ao de hoje, muito menos, cara. Sim. Hoje em dia tem muita droga que eu nunca nem ouvi falar. E se é que tem aquilo de droga, como é que tu vê os dois, né? Agora eu pergunto para os dois, né? Para o Alifer e para o Berg. Em relação mesmo a nível de psicológico falando, porque a gente sabe que tem uma rebordose depois que para de tomar, sabe que é horrível, né? A nível mesmo, a gente sabe que, por exemplo, a trembolona tem pacientes, tem atletas que tem relatos, tem um até agora que foi, esqueci o nome dele, mas que ele foi vice-campeão num Open, certo? Que o cara tentou se suicidar após um ciclo pesado de pré-content usando o trembol, na verdade era o acetato de trembolona. Né, bicho? Foi no período que ele usou, retirou, e o cara tentou se jogar do apartamento, né? Abafaram tudo, mas depois... Então, bora lá. Tá muito comum essa prática, né? Dessa questão de uso de droga, disseminação de informação. Queria saber a informação de vocês, tipo, a nível de saúde social. O que é que tu vê essa menina, ela tendo acesso a isso, achando normal, se entupir de bomba, ser um menor esforço para realmente viver o esporte. E tu, Berg, o que é que tu vê isso daqui a 10 anos se tornando comum, que isso pode trazer de incidências de doenças mesmo, a nível de hormônios, que nem às vezes nem tem o que diz, né? Os solventes que são usados, às vezes o cara não sabe nem o que é que tá botando pra dentro. Como é que vocês veem esse cenário daqui a 10 anos? Como é underground, o cara sequer sabe se é aquele hormônio mesmo que ele tá tomando. Nem quer saber, não. Eu posso dizer que já é um problema de saúde pública. Eu não preciso esperar esses 10 anos para saber que já é um problema de saúde pública.
É muito acessível a questão dos esteroides anabolizantes. Não só os esteroides anabolizantes, como qualquer outro tipo de substância voltado para a estética em si. A gente viu recentemente a questão aí da Paulinha Abelha. A Anvisa em si proibiu mais de 180 substâncias. Eu vi essa lista. Pois é, muito complicado. Principalmente porque é acessível e, em segundo ponto, porque é barato. A gente tá vendo, né, mas se não me engano, é a quarta pessoa que morre Quarta pessoa. por causa desses produtos, né, que vendidos em pirâmide, bicho. Eles lançam como pirâmide comercial. Você tem representantes, a pessoa compra uma viagem, um bocado lá, não sei o que, tantas ervas, 37 ervas, quando você vai ver, tá lá o site, seja um revendedor, blá blá blá, o caralho, é o pirâmide mesmo, doideira. A nível psicológico, como é que tu vê, Alex? Esses adolescentes de agora, ou eles na fase adulta, que a gente já vê que o mundo tá ficando pirado. Ó, eu vou usar, foi até importante tocar nesse assunto, eu fiz um post lá no Instagram esses dias sobre a questão de você se sentir bem com você mesmo, e eu peguei um dado, isso foi o dado da Instituição Mundial de Cirurgias Plásticas. O número de cirurgia plástica com crianças e adolescentes de 13 até 18 anos subiu em quase 300% nos últimos 5 anos. Caramba. Então tu tira, eu tô falando de cirurgia plástica, pessoal, nem um Que é muito mais invasivo. Isso. Quando é o caso E de acesso não é assim, não. em caso de mulheres, 13 anos colocando silicone. Então percebam o tanto que aquilo, a necessidade da pessoa tem de se sentir inclusa num grupo, de se sentir eu quero me sentir bem, eu quero me sentir parecer com aquela blogueira, e eu quero fazer isso porque eu preciso, senão eu vou ser feliz. E o pior, você começa um procedimento desse, você vai pro próximo. Então, é uma questão social. Voltando para a parte de anabolizante, o Frivaldo falou, e ele pode falar melhor do que qualquer pessoa. Quem trabalha aqui com questão de atleta, com questão de alta performance, saúde está em terceiro e quarto ponto. Primeira performance. Sobreviver, sendo bem sincero. O que é ganhar e acabou. Que não te mata, fortalece, né? Você chegar num atleta aqui e falar assim, amigão, é o seguinte, ó. Se você botar 5 gramas por dia aqui, vai ficar bem. Ele, sério? E se eu botar 15? Vai ficar como? Essa é a mentalidade deles. O que eles querem? Eles querem ganhar. Então se você botar pra ele assim, vou botar 5, eu boto 15. É tanto que a maioria, quando vence uma competição, é agradecendo a Deus. Eu acho que não é nem pelo esforço. Eu Estou vivo. Porrada de veneno. Aí a pergunta que eu faço, até brinco com um grande amigo meu, que se tornou pro agora, eu pergunto, mas tu acha que Deus vai estar literalmente querendo que tu se entupa de bomba? Eu falo, meu filho, você foi feito pra se entupir de bomba, eu vou lhe proteger. Quero que você fique grande. Quando tu falou da trembolona, a questão do atleta do suicídio, a trembolona é a droga mais neurotóxica que existe. Ela literalmente mata neurônio. Ela não inibe, ela não diminui, não. Ela mata neurônio. Então, se você usar a longo prazo, você está destruindo o teu sistema nervoso central. Por isso que, por exemplo, quem usa em época de preparação, ela é muito mais agressivo porque ele não tem um controle da questão neurológica daquilo. Ele está matando parte do sistema neurológico dele e ele não está conseguindo reagir àquela mudança neurológica. Então, a pessoa às vezes não tem essa noção, ou se ela tem, ela não está nem aí, ela quer ganhar. Se eu vou ficar com sequela, daqui a 2 anos eu resolvo. Deixa eu ganhar isso aqui primeiro, entendeu? A satisfação dela, a vontade dela de estar ali é bem maior naquele momento. Pode crer. A trembolona é tão boa que vocês podem até colocar no computador aí em casa aí, pesquisar nos principais meios de busca aí de artigos científicos. Eu desafio vocês a me entregarem 2 artigos científicos de estudo da trembolona do ponto de vista estética ou melhora da performance física. A única coisa que você vai encontrar é trembolona como contaminante ambiental, que é 17-beta-trembolona, para cavalo, ou então trembolona associada com psicose, assassinato, suicídio, ou até a trembolona associada com Alzheimer. Coisa leve. E pra fechar aqui bem rapidinho, tá certo? A gente não tá criticando os atletas, eles sabem o que eles estão fazendo, eles vivem disso. A gente tá criticando você, cu de cana, que toca o rabo de anabolizante, querendo ser atleta fajuto, que não é, tá certo? E pregando moralismo que não tem. Então, pelo amor de Deus, pai, não era nem por estar falando isso aqui, querendo dar esse bisu. Faça isso não. Né? Se não vai ser atleta, não faça isso não, tá bom? Pois galera, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Desse primeiro podcast da gente, dessa abertura do Omega Cast. A gente vai trazer bastante assunto para vocês sobre o meio fitness, esse meio de comportamental com o Alifer, tá certo? A gente trouxe hoje aqui esse grande profissional que entrou para a clínica faz um tempo, tá certo? A gente vai postar mais coisas a respeito desses procedimentos com chip.
Tô com meu parceiro de batalha aqui. Sempre, né? Também. Se tem alguma coisa pra falar pra galera, pra se despedir, pessoal? Procura informação, por favor. Sempre informação. Evitem trembolona. A gente tá aqui fazendo informação pra vocês. Procurem mais do que a gente tá fazendo também. A gente conversa, a gente troca ideia. Curta, compartilha, estamos aqui pra isso, né? Valeu, galera. A gente Valeu, vai abrir o povo. canal no YouTube, depois a gente bota lá no Insta. Deu bom?